Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Essa expressão era íntegro em hebraico, é a palavra tam. Tam em hebraico quer dizer uma pessoa completa. Traduzindo o hebraico em miúdos, Jó era um cara gente boa, competente, bem-sucedido, bom pai, bom amigo, bom vizinho. Se Jó estivesse aqui na igreja, ele estaria sendo homenageado como o melhor ancião da igreja. Se ele estivesse entre os líderes de jovens, ele estaria sendo homenageado como aqueles que destacou. Se ele estivesse na Câmara do Comércio de Salvador, ele seria agraciado ali com uma medalha de honra ao mérito. Ele ganharia o título de cidadão honorário de Salvador. Tudo. Jó era bom em tudo. E além de ser bom, sabe aquele bom que até dá raiva? Era o Jó. E além de ser bom em tudo, Jó também se desviava do mal. Aí a Bíblia fala que um belo dia ele tinha filhos e filhas, ele estava vendo os campos dele, todos aí, os filhos, os animais, cada vez prosperando mais ainda. Jó era um homem feliz, a vida passava por ele e ele tinha tanta preocupação em não perder o contato com Deus que ele fazia sacrifícios em prol dos filhos quando esses tinham festas, para que não houvesse nenhum pecado ali. Até que um dia a Bíblia fala que houve uma reunião no céu e os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor. E enquanto os filhos de Deus, que eram anjos, seres de outros mundos não caídos, estavam diante de Deus, veio também Satanás entre eles. E Deus pergunta para Satanás: o que você está fazendo aqui? E Satanás falou assim: vim de rodear a terra e passear por ela. E Deus falou assim: você já viu meu servo Jó? E Satanás fala assim: ele é seu servo porque o Senhor o compra com bênçãos. Tira tudo dele e eu quero ver se ele vai continuar abençoando o Senhor. Deus permitiu. E Satanás começa a punir Jó. A primeira notícia que Jó recebe é que os campos dele haviam pegado fogo, ele perdeu tudo. Depois Jó rasgou as vestes quando ele descobriu que os seus filhos também foram mortos num saque. Para piorar, depois de ter perdido toda a sua riqueza, ter perdido todos os seus bens e os seus filhos terem morrido, ele começou a ter doença de pele. E para piorar tudo isso, a esposa dele ficava sempre no ouvido ali, incomodando: amaldiçoa Deus e morre, por que você insiste tanto na sua inocência? Depois vieram 3 amigos de Jó e começam a dialogar com ele o livro todo. E vão dialogando. Jó perde a paciência com as falas deles e fala o seguinte: ora, vocês esqueceram que Deus está me punindo? Os amigos: não fale isso, Jó, não fale isso, tema a Deus. E Jó falou o seguinte: eu sou inocente, ele é que está me punindo, eu não sei porquê. Os amigos: Jó, para com isso, tantas pessoas você aconselhou, agora que você está com problemas, você mesmo não aceita conselho? Até que no final, um 4º elemento aparece, mais novo que os demais, e esse é o único que é agraciado por Deus, que Deus aceita eu quero entrar na parte do diálogo com Deus. Que Deus aceita a fala dele, Eliú. E finalmente, Deus aparece para Jó, num redemoinho. E quando Deus aparece para Jó num redemoinho, Deus fala assim: Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E recupera tudo o que Jó tem. Como eu falei, uma história que, olhando grosso modo, ela parece assim trazer muitos problemas. Aliás, o próprio hebraico de Jó já é complicado. Jó tem o hebraico mais difícil de todo o Antigo Testamento. Quando São Jerônimo estava traduzindo a Vulgata Latina no 4º século, Jerônimo falava o seguinte, que o hebraico de Jó era escorregadio como lama, porque tem frases e palavras que você pode ler de 2 maneiras. Por exemplo, eu sei que meu Redentor vive, no contexto pode ter o sentido de eu quero a redenção enquanto estou vivo. Muda completamente. Eu sei que meu Redentor vive é uma coisa, eu quero a redenção enquanto eu estou vivo, mudou tudo. É como se eu dissesse assim: fui à casa da minha avó que dava os fundos dela para o mar. Você está falando dos fundos de quem? Da casa? Esse é o hebraico de Jó, o tempo todo assim. Além disso, o outro problema que eu tinha com Jó é aquele que eu falei com vocês, parece que é uma aposta. Tem um filme muito antigo, Trocando as Bolas, eu não sei quem conhece, é uma comédia
que dois empresários fizeram um pacto de pegar um executivo e acabar com a vida dele para ir para a sarjeta, e pegar um homem da sarjeta e colocá-lo, só mudando a vida deles lá para ver. Acabou com a vida dos dois. E no final a aposta dos homens era de $1. Quer dizer, estamos brincando. E parece que é isso. Parece que Deus faz uma aposta com o diabo. Será que eu sou apenas isso? Um objeto de aposta entre Deus e Satanás? Será que é isso que eu sou? Outro problema que eu tenho com Jó. Quando você analisa o que os amigos de Jó falam, é só coisa verdadeira. Pastor Eduardo está aqui, sabe como é que quando a gente prega na internet, qualquer coisa que você fala para mais ou para menos, vira de ortodoxia a heresia em 2 minutos. O problema é que quando eu pego a fala dos amigos de Jó, eu só vejo ortodoxia. Por que Deus pune se eles só falaram a verdade? Outro detalhe, será que Jó era tão paciente assim? Depois de perder seus filhos, a saúde, Jó enfrentou ainda a revolta da mulher e a incompreensão dos amigos. Jó ergueu aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê, por quê, por quê? Mas olha bem, é realmente... Agora, onde é que está isso na Bíblia? E o pior é que não vem só com esse negócio de o verdadeiro cristão não pergunta por quê e sim para crer, que talvez jogaram isso para você. Vem também com uma gama que você não pode nunca questionar, senão você perdeu sua fé. Se questionar é pecado, então Jesus cometeu um pecado no último momento da vida dele, porque ele terminou o ministério na cruz do Calvário falando: Deus meu, por que me desamparaste? Elahi, Elahi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus perdeu a fé. Eu descobri que a Bíblia me dá o direito de fazer perguntas. É que existem 2 tipos de questionamento. Existe o questionamento de dúvida honesta, angústia, e o questionamento de desconfiança. São diferentes. Dúvida honesta: papai, por que o senhor está me batendo? O que eu fiz? Isso é uma dúvida honesta. Dúvida de desconfiança: você vai mesmo entregar? Quero ver, assina para mim aqui, senão eu não vou acreditar. Perceberam a diferença? A dúvida que ofende a Deus é a dúvida de desconfiança. Eu não confio em você, por isso que eu quero que você... Deixa comigo alguma coisa aqui para ter certeza que vai voltar. Deixa a sua carteirinha aqui que eu deixo você entrar. Isso é dúvida de... Você vai voltar mesmo? Desconfiança, eu não confio em você. Mas existe uma dúvida honesta, que é uma dúvida de desabafo. E você tem o direito. Aliás, uma das possibilidades etimológicas do significado do nome Jó, uma possibilidade, a gente não sabe com certeza absoluta, é que Jó em hebraico, Yov, seria uma palavra que vem do ugarítico e significa onde está meu pai. Seria um questionamento. E Jó 16 vezes faz a mesma pergunta: por quê, por quê, por quê? E para piorar, qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Jó expôs a sua queixa 34 vezes. E quando você quer queixar, não, irmão, não fala isso. Mas por quê? Não fala. Você vai ofender a Deus. Eu arranco de você o direito de falar: está doendo, porque é de bom tom que o cristão está sempre impávido do colosso. Lembra que eu falei que os amigos de Jó são ortodoxos? Vamos ler algumas frases dos amigos de Jó. Algumas frases de Jó. Tu tens alguma satisfação em oprimir-me, afinal tu mesmo me criaste. Como podes rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris com aprovação para o plano do inimigo? A Bíblia é inspirada por Deus? Essa passagem foi inspirada por Deus? Vocês ficaram com medo de responder? Vou perguntar de novo. A Bíblia é inspirada por Deus? Toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. Então pergunto, isso aqui foi inspirado por Deus? Então Deus sorri com a aprovação do plano dos inimigos? Deus é um sádico? Mas está escrito ali, ó. Jó.
Agora, eu vou repetir o que ele falou fora do microfone, e o pessoal de casa talvez não ouviu. Ele falou o seguinte: Deus permitiu que aquilo fosse revelado para que a humanidade visse que Jó era um ser humano exatamente igual a nós. Foi isso que você falou, não é? Correto, nota 10. Sabe qual que é o único problema? É pegar isso que você falou e colocar na prática. Porque sempre que alguém está com um problema, eu não deixo ele desabafar. Eu calo a boca dele com frases de efeito. A pessoa acabou de perder um ente querido no acidente, está lá chorando. Calma, não é mais da ressurreição. Às vezes o que a pessoa só quer é chorar. Eu vou mostrar algumas frases dos amigos de Jó e vocês vão entender. O problema, meus irmãos, eu vou falar com vocês. Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Não estou com isso querendo dizer que você agora pode blasfemar à vontade. Não, mas é que perante o céu existe uma diferença nítida entre a blasfêmia e o grito de dor. Até quando, ó Senhor? É diferente da besta do Apocalipse que está com a cabeça repleta de blasfêmias. Cuidado com a forma como você vai consolar os demais. Olha outra fala de Jó. Entretanto se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, contudo não vejo justiça. É assim que acontece? Mas não é assim que você se sente? Há coisas que não são morais, mas são legais. Não era moral que Lúcifer tivesse o controle do planeta Terra, mas era legal que assim o fizesse, porque Adão e Eva passaram a procuração para ele. É meu, por isso que eu estou aqui no lugar de Adão e o Senhor quer me impedir de entrar no céu. E Deus tinha que engolir aquilo ali. Aí como é que Deus respondeu à acusação de Satanás? Quem era o acusado então? Deus, não era Jó. Jó era o objeto da demanda. Jó era o dinheiro que eu quero receber, o Senhor não me paga. Aí qual foi a resposta de Deus? Você já viu meu servo Jó? Havia muita gente ali vendo a situação. Deus podia mandar o diabo calar a boca, cala a boca, você vai embora. Mas Deus não é aquele. Deus é onisciente, mas Ele lida com criaturas que não são. Então Ele pacientemente dá justificativas e explicações de coisa que em tese Ele não precisaria dar. Você já viu meu servo Jó? Mas o senhor compra Jó. Ele falou, não compro não. Pode ir lá. Jó vai ser o meu argumento. Vamos ver se ele quer ficar com você ou comigo no final. E aí começa toda a derrota de Jó, mostrando que Deus não quer um Jó super-herói. A força que dá legitimidade ao caráter de Deus não é você ficar como um impávido colosso, sem nunca cair, sem nunca tropeçar, sem nunca duvidar, sem nunca questionar. Significa em você falar, está doendo, pai, eu não estou entendendo, mas o Senhor está comigo e eu vou ficar com o Senhor. Irmãos, eu vou contar para vocês, teve muita oração que eu fiz, que na verdade foi só suspiro, choro e ranger de dentes, mas foram as orações talvez mais profundas da minha alma. E cuidado quando você ver uma pessoa sofrendo, sem saber o que está por detrás. Faz isso porque a gente sempre... Sabe aquela história do Kiko e do Chaves? Eu tenho um sanduíche e não te dou. A gente faz isso a vida toda, porque uma das melhores maneiras da gente se sentir bem é colocando holofote na desgraça do outro. Aí esquece da nossa. E tentando me convencer que aquilo não vai acontecer comigo. Aí entra a filosofia dos amigos de Jó. Não faça isso. Agora vamos às respostas de Deus. Me chama a atenção que Deus responde a Jó em 2 momentos. E aqui está o pulo do gato. Aqui está o segredo. Olha como é que Deus aparece para Jó. Vamos ler aqui comigo, por favor. Jó capítulo 30. Só um segundo aqui. Jó capítulo 38, versículo 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó dizendo... Gente, é porque a gente está acostumado com o humor brasileiro.
Você sabe que o humor varia de canto para canto, de país para país, de época para época. Os Trapalhões da minha época de infância não fariam sucesso nenhum hoje. Tanto é que tentaram fazer uma repaginada, não deu certo. O humor muda. O humor de stand-up americano é diferente de humor do Zorra Total, que é diferente do humor do Charlie Chaplin. O humor bíblico está aqui nessa parte. Rodrigo, quer dizer que a Bíblia é um livro de piada? Não, mas o humor é um tipo de sabedoria que a Bíblia admite. Quando diz que Deus apareceu para Jó do meio de um redemoinho, isso era engraçado. Para a visão de quem vive no deserto, é uma imagem engraçada. Caótica, mas cômica. E Deus começa a mostrar: pois é, Jó, você que está querendo me questionar, olha isso aqui, quem fez? Você sabe onde é que eu estava? Onde é que você estava quando eu fiz aquele ali? Eu não lembro de ter te visto lá. Só pergunta irônica. Que Jó aprendeu a lição que eu tomo para a minha vida: não discuta com um especialista. De manhã eu falei aqui para os que estavam, ouviram? Se tem uma coisa que o doutorado ensina você, se você for sábio, é quão ignorante você é. Quando o cara faz doutorado e ele se acha demais, ele não fez doutorado. Ele recebeu um diploma. Porque quando você faz um doutorado de verdade, a primeira coisa que você descobre: gente, como tem um monte de coisa que eu não domino. Aí quando Deus volta dessa viagem que mostra a ignorância de Jó, vamos ver aqui. Capítulo 40. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém usa de censuras pode discutir com o Todo-Poderoso? Que responda isto aquele que critica a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a boca uma vez e falei, e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Acabou o livro. Não, acabou não. Verso seguinte, verso 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinge os lombos como homem. Esse cinge os lombos é uma expressão idiomática para prepara para uma viagem. Porque quando eles iam viajar, eles pegavam e amarravam aqui um cinto com um monte de apetrecho para levar na viagem. Então cingir os lombos é levantar, é como falar assim: pé na tábua. Gostou do passeio? Viu como é que você é ignorante? Está satisfeito? Estou, sim, senhor. Não tem mais nada para me perguntar? Não, não, senhor. Já botei a mão na boca uma vez, 2 vezes, não falo mais nada. Quem sou eu para discutir com o senhor? Está tudo bem. Te respondi tudo? Sim, senhor. Você viu que tem coisas que você não entende, Jó? Vi, sim, senhor. Você viu que não adianta discutir com um especialista? Vi, sim, senhor. Mas tem uma coisa que eu não te respondi ainda. O que, senhor? Aqui eu estou parafraseando, né? E o seu sofrimento? Porque mesmo que você não deva discutir com um especialista, na hora que a dor aperta, você falou: doutor, mas não tem um remedinho para poder parar? Não estou aguentando, o tratamento não está funcionando, doutor, que continua doendo. Você não impede? Faz alguma coisa para atender o que eu estou pedindo? Eu sei que o Senhor é todo poderoso, mas por favor, Senhor, se tiver 10 naquela cidade lá, muda. Eu sei que Deus não muda, diz a Bíblia, mas Abraão pede: mas muda, Senhor, não destrói Sodoma se tiver 10 lá não. Volta atrás, perdoa esse povo, Senhor. Você quer saber agora sobre o seu sofrimento, Jó? Por que você está nessa? Monta aqui de novo. Senhor, não precisa não. Vem. E quando Deus monta, dessa vez, Deus não vai fazer um monte de perguntas para Jó. Deus vai mostrar 2 criaturas terríveis para ele: o Behemoth e o Leviatã, que tragicamente traduziram por crocodilo e hipopótamo. Eu prefiro entender o Behemoth e o Leviatã como 2 monstros indenomináveis, como se fosse um monstro marinho e um monstro da terra. 2 monstros caóticos. E sabe por que Deus mostrou para Jó 2 monstros caóticos? E é mais, Deus não apenas fez esses monstros caóticos, como Deus destrói esses monstros, que aqui no capítulo 40, verso 19 diz: este aqui é a obra-prima dos feitos de Deus, daquele que o fez e o proveu de espada. E Deus luta com esses 2, e Deus luta de tal maneira que Jó fica com medo. Jó fica com medo. Até então ele ficou admirado, sem dar respostas com Deus. Agora ele ficou apavorado. Na primeira carona,
Jó ficou admirado. Intelectualmente resolveu o problema do sofrimento. Mas na segunda, o coração ficou tremendo de medo. Jó ficou apavorado e Deus lutava com aqueles dois monstros e tentava segurá-los. E até parece, quando você lê nas entrelinhas do livro de Jó, desculpem, não é nenhuma blasfêmia não, parece que até o próprio Deus estava com dificuldade de manipular aqueles dois monstros ali. O texto dá a entender isso. E Deus falou, está entendendo isso aqui, Jó? E por que Deus mostra dois monstros? Lembre, Leviatã, serpente do mar. Behemoth, monstro da terra. Um monstro do mar, um monstro da terra. Te lembra alguma coisa? Apocalipse 13. Por que lá no Apocalipse aparece de novo um monstro do mar e um monstro da terra, igual o Jó? Quando eu vou na cultura ugarítica, eu noto em vários povos em volta de Israel a simbologia do mal como sendo dois monstros. Uma serpente ou dragão do mar, que tem 7 cabeças, uma ferida de morte. Está vendo aqui? O deus El de Ugarit, ele está cortando uma das cabeças da serpente do mar, ou dragão, que tem 7 cabeças. E eu vejo também outros textos falando do monstro do mar. Parece que o mal é sempre apresentado como sendo dois monstros. E como o povo vivia naquele jogo de imagens, Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Agora que Deus luta com esses monstros, Jó começa a se lembrar de uma coisa que ele questionou a Deus lá. Jó capítulo 10, versículos 3 a 10, você pode ler com calma. Jó questiona assim, o Senhor porventura tem olhos de carne? O Senhor enxerga como os mortais? Nesse capítulo 10, Jó, ele questiona assim, para o Senhor é fácil o Senhor falar para eu ter paciência no sofrimento? O Senhor não está experimentando o pecado na carne, o sofrimento na pele como eu sofro? Para o Senhor não tem canseira? No final, Deus mostra, tem canseira sim. E olha o que Jó diz no capítulo 42, verso 5, depois da batalha final de Deus contra os dois monstros. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Para Jó poder contemplar os olhos de Deus e a face de Deus, Deus teve que se diminuir. E ele se diminuiu. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele lutou contra os dois monstros na cruz do Calvário. Você fala, Jó, que eu não sei o que é o sofrimento? Eu vou mostrar que eu sei. Na cruz do Calvário, meus irmãos, Jesus pagou o preço eterno pelos nossos pecados. E Jesus vai ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano. Sabiam disso? Muitas pessoas pensam que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, voltou para o céu bonitinho e tudo mais. Qual era a característica do preço pago na cruz? Por que tinha que ser Jesus para morrer na cruz e não um anjo? Quem sabe essa resposta? Qual que era o tipo do preço que tinha que ser pago na cruz? Hã? Pois é, mas se fosse derramamento de sangue, você está certa na resposta, mas deixa eu provocar. Derramamento de sangue, os bodes também e as ovelhas também tinham derramamento de sangue. Mas por que aquele derramamento de sangue não era o suficiente? Não só isso, ser um cordeiro perfeito, um anjo sem pecado também seria perfeito. Morte eterna, o sacrifício tinha que ser eterno. Morte eterna, porque o pecado trouxe para o mundo morte eterna. A morte que nós experimentamos, o sono da morte, é uma morte temporária. É apenas uma consequência, como espirrar, como envelhecer. A morte que o pecado trouxe, que o diabo queria nos aprisionar, é a morte de consequência eterna. Se é morte eterna, eu vou fazer uma pergunta filosófica para vocês. Como pode um Deus eterno, sinceramente, morrer? Se Deus é Deus e não pode perder a eternidade dele, como é que pode um Deus eterno morrer de verdade? Se ele é eterno, não é correto teologicamente falar, dizer que Jesus perdeu os dons dele, porque Jesus não tem como deixar de ser Deus. As marcas vão ficar eternamente. E como é que elas ficam eternamente? Sabe o único jeito?
se ele voluntariamente aceitar. Imagine por um instante que a sua salvação dependa da minha cegueira. Eu tenho que ficar cego para você ser salvo. Eu tenho que ficar cego para você ser salvo. Mas a minha visão é divina. Eu não tenho como perder a minha capacidade de enxergar, mas eu amo tanto você que sabe como eu faço para que eu seja cego e você possa ser salvo? Voluntariamente, eu fecho os meus olhos. Estou enxergando? Não ouvi, estou enxergando? Mas eu perdi minha capacidade de enxergar? Não. Só que a cegueira voluntária é pior do que a cegueira física, porque a física você perdeu os olhos, não tem o que fazer. A voluntária não, você de propósito fecha os olhos para toda a eternidade. Jesus, de propósito, aceitou morrer por toda a eternidade. E como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Ele vai ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano. Jesus, que vivia na forma de Deus, para viver para sempre num corpo glorificado humano. Para sempre, não que ele perdeu, ele vai ficar para sempre, acabou. É o preço que ele pagou para a gente ir para o céu. Tende em vós, diz o livro de Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque vivendo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, desceu o degrau, assumindo a forma de servo, vivendo entre os homens como servo, e aceitando a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Espera aí, Jesus não é Deus? Você tem alguma coisa que você pode atribuir a Deus? Por que o Pai dá um nome para ele se ele já é Deus? Você tem uma credencial da associação que você já é pastor. Agora imagina que o desbravador fala assim: olha, pastor Eduardo, por tudo que você fez aqui, nós vamos te dar o título honoris causa de pastor da igreja adventista. Fala, obrigado, mas eu já tenho uma credencial no bolso. Se Jesus é Deus, por que o Pai dá um nome acima de todo nome se ele já tinha? Sabe por quê? Antes da cruz, Jesus era Deus por natureza. Depois da cruz, ele é Deus por causa honrosa. Ele é Deus e merece ser Deus. Se houvesse eleição para Deus no universo, Jesus era o único que se candidataria, porque ele continuou tendo a nobreza e o caráter de Deus, mesmo sem usar os poderes de Deus. E para terminar, raciocine comigo. Se há um grande conflito entre Deus e o diabo, Deus não lutou como Deus. Eu sei que isso assusta alguns. Se Deus lutasse como Deus, haveria batalha? Haveria um massacre. E até onde eu saiba, aquele livro da Casa Publicadora Brasileira chama-se O Grande Conflito, não O Grande Massacre. Para que haja grande conflito, Deus não lutou usando os poderes de Deus. Se ele lutasse com os poderes, nem teria luta, gente, nem teria luta. Teria um... acabou. Se tem conflito, é porque ele venceu o diabo com o seu caráter, mais do que com o seu raio mortal. E é esse caráter que levou Jesus a amar tanto você, que vai ficar para sempre preso a um corpo humano. Por isso que naquela luta com os dois seres do mal, os dois monstros, ele saiu machucado e falou: Jó, tá vendo que eu entendo o que é sofrer? E Jó fala: Senhor, antes eu ouvia do Senhor só por falar mesmo, mas agora os meus olhos te contemplam. Por favor, no seu sofrimento, na sua dor, deixe os seus olhos também contemplarem a Deus. Tem um conflito por detrás que nós não entendemos todas as nuances dele, mas o céu está batalhando ao nosso favor. E a história em breve terminará, pecados e pecadores não mais existirão, e o universo a uma só voz ecoará dizendo: Deus é amor. Que Deus abençoe.